Bom, é o seguinte, eu estava ouvindo a Juliana falar, que entende muito de economia, e é uma equação muito simples, né? Se o governo gastasse menos, se os três poderes gastassem menos, né? Porque deputado, senador gastam demais, a gente gasta demais com esses caras, poder judiciário, né? e o governo da República, se a máquina do Brasil gastasse menos, não precisaria esse Paulo Guedes ferrar ainda mais o povo brasileiro ou tentar tirar daqui, botar ali, e no fim botar no nosso, porque é só no nosso. Não é? Essa miséria que o povo brasileiro está recebendo de auxílio emergencial, porque é uma miséria comparada a outros países, num período de uma crise terrível, essa miséria é necessária, mas ela não podia ser tão miserável como é agora num país com tanta gente desempregada e morrendo de fome. Né? Que cortasse na carne o governo, inchado com as suas contas públicas enormes, né? E gaste com o povo, e não gaste com a própria máquina. A máquina já está tão besuntada de óleo, que não pode ser óleo diesel que está aumentando, é óleo ruim, não é? Porque tem muita gente que trabalha muito no serviço público e não ganha nada, e tem a maioria que trabalha pouco e ganha muito. Esse é o grande detalhe. A maioria que trabalha pouco é uma minoria, o que eu quero dizer. Deu para entender, né? São poucos aí que ganham muito e trabalham quase nada. E a maioria que trabalha muito não ganha nada. Deu para você sacar. Para não ficar a impressão de que eu estou querendo meter o pau no servidor público. Não. O servidor público que merece ganhar o que ele ganha, aí sim, tudo bem. Agora o presidente da Petrobras, por exemplo, ganha 200 mil conto para ferrar você que está me ouvindo aí, caminhoneiro, motorista de aplicativo, você que vai, motorista de táxi, você que vai pegar o seu carro e trabalhar. O cara ganha 200 conto para isso. E tem cara que ganha 200 conto, 300 conto para nada dentro do governo. Então, ao invés desse Paulo Guedes ficar querendo pregar calote nos precatórios, querendo inventar mão de reforma tributária, quer inventar mão de mordida do leão, quer inventar mão de imposto, aumentar imposto sobre operações financeiras, não é o que vai prejudicar a retomada da nossa economia, por consequência, a ausência do seu emprego, que você já não tem. Estamos comemorando que reduzimos a taxa de desemprego. Tá legal, oficialmente é de 14 milhões. 14 milhões é a população de que muito país por aí que é rico pra caramba. 14 milhões de gente desempregada são países inteiros que a gente pode dominar aqui, a começar pelo que eu uso sempre, que é a capital da Comunidade Europeia, e Bruxelas. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. Nós temos uma Bélgica, mais 3 milhões de habitantes desempregados no Brasil, e esses caras ficam comemorando. O PIB, que o Paulo Guedes fala tanto, reduziu em 5, 6% e ele comemora. Agora, não tem arroz, feijão no prato, não tem óleo de soja, não tem cesta básica, não tem combustível no tanque. Ontem o cara vendeu por 40 centavos o combustível, filas desde 2 horas da madrugada e daí por diante. Eu não digo 40 centavos, mas se tivesse um preço justo do nosso combustível, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas esse governo, esse ministro da Economia, que eu não sei o que o Bolsonaro vê nesse ministro da Economia, continua por aí. Distribuindo maldades em cima de maldades e pronto, acabou. Para depois chegar perto da eleição e aí tentar recuperar o tempo perdido. Queria avisar o senhor ministro, se ele não sabe, que morreram 600 mil pessoas no Brasil, muitas delas de fome também. E a culpa não é só de governadores e prefeitos, não. A culpa é do governo federal, que tem um péssimo de um ministro da Economia que não fez nada para ajudar o povo, que quando o povo mais precisava, ele não vai esquecer que o senhor queria dar R$200 para o povo brasileiro no auge da pandemia, e com tudo fechado, com péssimo equilíbrio entre economia e saúde, o senhor queria dar R$200. A Câmara foi lá, pressionou para 500, e aí o Bolsonaro deu R$600. No meio do caminho, no auge da pandemia, quando a pandemia estava lá em cima, porque liberou-se eleições, não é? Que foram tão negacionistas como é negacionista o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Governadores foram tão negacionistas e cínicos. Tá? Aqui de São Paulo, o cara foi para Miami, depois voltou e pediu desculpas. Não é? E isso aconteceu no Brasil inteiro, eleições presidenciais
de gente dizendo que o Bolsonaro é negacionista, e é mesmo, pra caramba. Atrapalhou pra caramba o combate à pandemia, porque ficou pregando negócio de cloroquina e essas bobagens de tratamento que não existem, né, que não serve para nada, essa é a grande realidade. Nem a Anvisa, que é órgão ligado ao governo federal, nem a Anvisa aprovou a tal de cloroquina, mas os governadores foram também negacionistas quando fizeram e pregaram campanhas presidenciais para eleger os seus prefeitos aqui em São Paulo e quase que no Brasil inteiro, uma exceção feita ao Calil, lá de Minas Gerais, que é um grande quadro político, um cara excepcional. Meus amigos e minhas amigas, a verdade é que você acorda todo dia com notícia ruim por parte da economia, não tem uma notícia boa. Por que esse governo não para de gastar o que ele gasta e começa, ao invés de dar dinheiro para político, para eleições ou para manter a governabilidade do Bolsonaro, ou para que esse Dória seja candidato do PSDB, distribuindo 1 bilhão aqui em São Paulo? Só por isso devia procurar saber se isso não é prevaricar com o dinheiro público. Para ganhar prévias do PSDB, o cara distribui 1 bi ele distribui para deputados. Quer dizer, é a mesma coisa que o Bolsonaro fez com a velha política, dando 30 bi para os deputados do Centrão, com a base aliada dele. E o povo levando ferro. Esse dinheiro todo devia ser revertido para a população que está passando fome, que não está andando de carro, que não consegue pagar o busão, e ainda tiraram os 60 a mais aqui em São Paulo, que não consegue ter um teto sobre a sua cabeça, que já foi despejada antes da lei do despejo e daí por diante. Não é? Ao invés de você cortar as contas públicas, você fica tentando tirar mais do próprio povo para dar para o povo. No fim, querem tirar dos empresários que vão parar de investir ainda mais. Aí nós estamos comemorando a taxa de desemprego que retornou para 14 milhões, que é um absurdo você comemorar 14 milhões de desempregados. É um absurdo. Devia prender quem comemora 14 milhões de desempregados. O cara não sabe o que é ficar sem emprego. O cara não sabe. Eu fiquei quase 1 ano sem emprego. Eu sei o que é ficar desempregado. Era uma dureza desgraçada que aquela maldita ministra da Economia na época simplesmente requisitou toda a nossa grana, tungou a nossa grana. Eu tinha lá o fundo de garantia para alimentar a mulher e 2 filhos da época, 3 filhos. E não sobrava grana. Não sobrava grana, entendeu? E o único dinheiro que tinha era no fundo de garantia que eu tinha recebido de uma rescisão contratual e, de repente, o dinheiro foi tungado por essa mulher que eu não quero nem lembrar. Zélia é o nome dela, né? Quer vá pro inferno também essa mulher. Tungou a grana que a gente nunca mais viu e as padelas estavam fazendo eco se não é o Luciano do Vale me chamar para voltar para a Rede Bandeirantes de televisão, o povo ia morrer de fome lá em casa. Então, é muito ruim essa situação. Governo em época de crise, em época terrível de crise, tem que raspar o tacho. Não é para dar para político, não, é para dar para o povo. Tem que cortar na carne todas as despesas que tem. O Kassab, que é um grande articulista político, falou aqui, corta 80 bilhões. Por que esse Paulo Guedes não chega para o presidente da República? Ele diz, olha, vamos cortar 80 bilhões das contas públicas, aí sobra dinheiro para você dar para os caras te manterem no governo, manter a sua governabilidade, e sobra dinheiro para você dar para o povo que está morrendo de fome, velho. E não esse auxílio miserável, lamentável, que vai estender o auxílio emergencial para depois aumentar. Agora eu entendi. O Bolsa Família lá em janeiro, aí o cara dá uma grana maior, vai chegar, sei lá, 800 paus, 600 paus. Ele acha que o povo vai esquecer tudo de ruim que ele fez pro povo pobre que está aí jogado na rua, ao Deus dará, e que perto das eleições os caras vão todos votar no Bolsonaro porque ele aumentou o Bolsa Família. O Paulo Guedes está destruindo o governo do Jair Bolsonaro, que também não se ajuda. E, por consequência, a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Essa história da polarização, ela é relativa. Podem aparecer candidatos competitivos aí. Podem aparecer candidatos que enfrentem o Bolsonaro para ganhar do Lula depois. Porque se o Lula está tão disparado assim na pesquisa, difícil vai ser pegar o Lula. E a gente não pode esquecer que o Lula ajudou a quebrar esse país, ou por roubalheira, né,
que até agora ele não foi inocentado de todos os crimes que ele cometeu, está sendo inocentado agora só para competir com o Bolsonaro, mas ele devia passar por um julgamento justo que o Moro não deu. Ficou claro que tiraram Lula das eleições para eleger o Bolsonaro, mas também as investigações da Polícia Federal apontam crimes de Estado do Lula de corrupção, que são crimes que o povo não vai esquecer na hora de votar também, não. Então, de repente, pode aparecer alguém que tome a posição do Bolsonaro ou do Lula. Por que não? Pode aparecer. Ah, vai ser você porque você vai ser candidato? Eu sei lá. Com essa fusão desse DEM com o PSL, vai virar um partido gigante. Se eu fosse um cara que gostasse de grana e de tempo de televisão, eu ficaria nessa fusão. Agora também, não sei, porque já me disseram que eu deveria ser candidato a presidente, me lançaram candidato a presidente, me fizeram falar que eu era candidato a presidente, da entrevista como candidato a presidente, e toda hora o Mandetta fica se lançando candidato a presidente da fusão, chama o Moro para entrar na turma, os caras dizem que pode ser o Pacheco, o ACM Neto fala uma coisa. Daqui a pouco eu dou uma bica nesses caras e vou para outro partido, porque eu também não tenho compromisso nenhum, eu não preciso nem de dinheiro para fazer campanha do jeito que esse partido vai ter, e nem de tempo de televisão, que eu já tenho mais tempo de televisão que esses caras tiveram na vida inteira. Só diariamente eu tenho 7 horas de televisão, né? Não faço campanha aqui de jeito nenhum, nem vou fazer, mas critico quem tem que criticar. Mas eu não vou ficar usando tempo de televisão e dinheiro. Eu acho um absurdo montar-se um partidão desse aí com uma grana dessa daí, enquanto o povo morre de fome. Do mesmo jeito que eu sou contra esse fundo eleitoral de 6 ou 4 bi. Isso é uma irracionalidade. Só político que pensa nisso. Bom, político que cria a lei da improbidade, que fala assim, olha, só vai preso o político que rouba com a intenção de roubar. Pô, se o cara roubou, ele é ladrão. Ele só pode roubar com a intenção de roubar. Político cria a lei da improbidade. Então, político assim acha que é justo 4 bi de fundo eleitoral e que um partido pode se fundir ao outro e ter milhões à sua disposição e poder gastar esse dinheiro enquanto o povo está morrendo de fome, não compra arroz e feijão. Então, vocês já me conhecem. Não é que eu desisti da política outras vezes. Políticos que, para mim, não tiveram caráter, desistiram de mim e eu desisti deles. Por consequência, mas eles que me abandonaram. Essa política podre que o Lula fala que existe por aí e que ele ajudou a construir, essa política pobre e podre, foi que me abandonou até agora. Né? Não fui eu quem abandonei os caras. Porque eu não vou fazer carreira com gente que não tem palavra. Essa é a grande realidade. Eu não vou correr com gente que não tem palavra. Se o cara não tem palavra comigo, que sou candidato, vai ter com você, que é o eleitor, então eu vou fazer carreira em outro lugar. Mas que eu vou, nem que for para atrapalhar. Mas eu vou. Entendeu? Porque aquela história, se você sempre rejeita o cargo de político, você vai ser governado por um ladrão, por um incompetente, por um vagabundo, ou não, ou às vezes até um cara melhor. Via de regra, o Brasil está nessa pindaíba aqui da dó, porque infelizmente até agora todos esses caras que vivem metendo pau no governo atual, que é muito ruim mesmo, foram piores do que esse governo ou iguais. Piores eu não sei, porque é difícil, mas empatar, com certeza empataram. Uma roubalheira desgraçada e que fica acobertada por jogadas jurídicas e políticas para fazer com que candidatos sejam reabilitados para poder disputar a eleição, para poder disputar o seu voto. É isso. Bom dia.